Olá a todos, bem-vindos à disciplina de processamento de tempo real e tolerante a falhas do curso de Engenharia de Computação da UEMA. Como eu já me apresentei anteriormente, eu sou o professor Alfredo Júnior, professor dessa disciplina. Hoje vamos fazer uma introdução sobre o processamento de sinais, ou processamento de tempo real, e falar um pouco sobre tolerância, a falhas nesse primeiro capítulo da nossa disciplina, em termos de questão de tempo, em gravidade, das consequências que esse sistema de tempo real pode estar inserido. Então, como roteiro desse capítulo, temos a primeira parte com uma introdução geral, falar sobre sistemas de tempo real, eventos, determinismo e utilização de CPU, questões de projeto de sistema real, equívocos comuns que às vezes você tem, por exemplo, na idealização do sistema de tempo real, e sistemas operacionais de tempo real, uma visão bem geral, porque cada um desses tópicos vão ser tratados com mais detalhes ao longo da disciplina, tá bem? Esse aqui é apenas uma visão geral para já começarmos a entender alguns conceitos que são importantes em cada um desses pontos. Bem, sistema de tempo real, nós não imaginamos, mas os sistemas de tempo real eles estão bem presentes em diversos domínios do nosso dia a dia ou não tão próximo do nosso dia a dia, tá? Eles estão desde envolvidos na área militar, na área espacial, envolvido questão também do próprio ambiente doméstico, bancário e etc. Aqui temos algumas imagens mostrando, por exemplo, o envolvimento aqui do sistema real na questão do ATM, que é um sistema de tempo real. ATM é justamente o sistema do caixa bancário, onde podemos observar que a operação, as transações aqui são transações financeiras, elas acontecem em tempo real, tem uma interação com o usuário, o utilizador do sistema, e as operações acontecem em questões de segundos. Também temos um controle remoto, onde podemos controlar uma TV, por exemplo, controlar algum outro aparelho dentro de sua casa, abrir ou fechar, por exemplo, uma janela com um controle remoto. Desde também envolvimento de sistema de tempo real, por exemplo, no lançamento de um satélite ou o próprio satélite em si, porque ele tem que orbitar e coletar informações do meio. Tens aqui, por exemplo, uma nave, um caça, por exemplo, do exército. Um telefone também não deixa de ser um sistema de tempo real, porque acontece uma comunicação, existem sensores, de certa forma tem que receber e a interação, e a comunicação ela tem um tempo, acontece de forma meio que síncrona, em alguns aspectos. Temos aqui um robô que foi lançado para poder investigar o território lá em Marte. Uma outra exemplo de aeronave mais talvez comercial, vamos dizer assim. Então, todos esses exemplos que eu mostrei aqui nessas imagens, elas se caracterizam por alguns pontos. Você deve ter ouvido falar aqui durante a minha fala sobre sensores, talvez atuadores, e tempo, sincronia. Todos esses conceitos a gente vai estar falando durante a nossa disciplina, tá? E sempre que ouvir esse tipo de conceito, muito provavelmente vamos estar falando de algum tipo de sistema de tempo real. Algumas situações que eu vou lançar além daqueles exemplos anteriores, por exemplo, quando se quer determinar a correta posição de uma aeronave em um dado instante, é possível você determinar isso, essas questões. Como fazer isso? Reserva de um voo de São Luís para Brasília. Então, você precisa reservar e toda vez utiliza-se um site para você poder fazer a reserva de um voo. Só que lembrando que existem inúmeras pessoas fazendo desejando fazer essa operação ao mesmo tempo que você. Como garantir que as operações aconteçam de forma correta, atomicamente, de modo que que sempre a primeira pessoa que realizou a reserva garanta logo a sua vaga, por exemplo, naquele voo. Então são questões que tem que ser pensadas em um projeto de um sistema que vai atender essa realidade.
falha de temperatura em uma usina nuclear. É uma questão crítica também. Até mais talvez do que a questão da reserva de um voo, né? Por exemplo, uma falha dessa pode provocar uma catástrofe. E ligar a TV é um outro exemplo, mas talvez mais próximo do nosso dia a dia, mas que também, querendo ou não, envolve um controle, envolve sensores e, querendo ou não, todas essas 4 situações aqui são situações típicas de quem quer resolver um problema de tempo real. Um outro exemplo que eu posso dar e muito clássico é o exemplo do airbag. Quando acontece um acidente, se o airbag ele for acionado de um modo muito cedo, né, pode ser que a pessoa sofra ainda o impacto do acidente e o airbag não produz o efeito desejado, que é justamente proteger no momento, na iminência daquele maior impacto. Então, o ideal é que esse airbag seja acionado no momento certo, né? Num determinado instante, entre um instante T1, que é muito cedo, e o instante T2, que é muito tarde. Então, esse é o intervalo de tempo em que é aceitável para que o airbag entre em funcionamento, para que minimize ou mitigue o máximo possível os impactos sobre o passageiro. E também depois de um instante T2, esse evento pode ser muito tarde e aí a pessoa já sofreu todo o impacto daquela situação, certo? Então, nota-se aqui que o airbag, por ser um sistema de tempo real, vemos na própria nomenclatura, né, que o tempo ele é uma variável importantíssima para se definir um tempo de tempo real e definir esses critérios de aceitação aqui. O que são sistemas computacionais? Geralmente os sistemas computacionais podem ser classificados de propósito geral, onde há processadores programáveis nesses casos e propósitos específicos, né, onde basicamente o hardware, né, tem um hardware bem específico para atender, né, a execução de um único programa, ou de domínio específico, onde, por exemplo, foi projetado, inclusive os equipamentos, para se adequar a um determinado nicho, por exemplo, otimizar um tipo de aplicação, né, de processamento de sinais digitais ou de imagem, seja lá o que for a especificidade disso, tá bom? Então, existem basicamente esse conceito de sistema e existe o conceito de sistemas computacionais. Uma coisa importante também lembrarmos é o conceito de hardware de computadores, né, de propósito geral, que resolvem problemas pela execução repetida de macroinstruções conhecidas coletivamente como software. Então, esse hardware está intimamente ligado ao software, que são essas macroinstruções. O software basicamente são programas de sistemas e que fazem interface com o hardware. A ideia é basicamente, por exemplo, o pouco escalonamento. Às vezes o software tem a finalidade de ser um driver e programas que atuam como ferramentas para o desenvolvimento, né, de outras aplicações mais voltadas para a necessidade do usuário, como compiladores, assemblers e linkers. O sistema operacional é um outro conceito, né, dentro desses sistemas de software, é um conceito mais complexo, vamos dizer assim, mas uma coleção especializada de programas de sistema, então parecidos com aqueles que eu citei agora há pouco, que gerenciam os recursos físicos do computador. Já os aplicativos ou aplicações são coisas mais voltadas para atender um problema específico do utilizador, do usuário. Por exemplo, uma folha de pagamento, estoque e navegação, por exemplo, de uma aeronave, seja lá o que for. Certo, mas o que vem a ser um sistema? A gente falou aqui, sistema o que vem a ser? É um mapeamento de um conjunto de entradas para um conjunto de saídas. Então, basicamente, todo sistema ele tem um conjunto de entradas, ele recebe um conjunto de entradas, acontece um processamento dentro desse sistema e esse processamento vai gerar um conjunto de saídas, certo? Então, temos aqui um exemplo genérico, né? Por exemplo, um sistema computacional aqui no centro, onde temos sensores, que pode ser, por exemplo, uma entrada visual, por exemplo, através de uma câmera, através de uma filmagem,
pode ser temperatura, N variáveis aqui desse lado sendo recebidas por esse sistema computacional que vai exercer algum tipo de processamento sobre essas entradas e apresenta isso de alguma forma, seja através de um display aqui, ou através de uma tela, ou talvez informando isso através de algum tipo de sinal lógico que vai ser interpretado. Então, então existem diversas formas de apresentar esse resultado desse processamento computacional. Tá? Existe também um conceito dentro do sistema chamado de jobs, que são as tarefas, e os conceitos de schedule, que é o escalonador. Então existem vários jobs ou tarefas que vão ser executadas, que chegam com uma entrada para esse sistema computacional, tá? E isso vai gerar vamos dizer assim, um escalonamento, né, do que vai ser processado. Né? Então, pode ser que, por algum motivo, esse sistema prefira executar primeiramente o job 2, ao invés de terminar o job 1. Então, tudo isso aqui é executado, às vezes, essa regra fica aqui dentro do sistema computacional. Ou, às vezes, cada um desses jobs precisa ser executados em um dado momento, já pré-definido, na lógica aqui desse sistema computacional. Esse job 1 tem que ser executado à meia-noite. Esse job N tem que ser executado 1 da manhã. Então, tem toda uma lógica que tem que ser investigada. Ou por algum evento, basicamente, o job 2 tem que ser executado logo em seguida ao job 1, ao ser finalizado. Então, toda essa lógica aqui de execução, de escalonamento, né, está dentro do sistema computacional, e esses jobs são as entradas desse sistema computacional. Um outro conceito, né, a gente falou de escalonamento agora há pouco, mas um outro conceito importante é a questão do tempo de resposta. Então, na prática, o tempo ele se caracteriza pela questão de que é um tempo entre o estímulo, ou seja, tempo em que o sensor ele capta esse estímulo do ambiente, né, esse meio, e a resposta do sistema computacional que está desse lado aqui. Isso aqui é um intervalo de tempo que deve acontecer. E esse conceito de tempo de resposta é que define também se esse sistema computacional vai ser caracterizado, por exemplo, um sistema de tempo real. Sistema de tempo real, o que é que vem a ser? Né? Já falamos sobre vários conceitos importantes que estão relacionados, mas o que é que vem a ser um sistema de tempo real propriamente dito? São sistemas de computação, já falou o conceito sobre o que são sistemas de computação, que monitoram, respondem ou controlam o ambiente externo. Tá? Às vezes ele só quer responder ao ambiente, mas às vezes ele também quer controlar esse ambiente externo. Mas o que vem a ser esse ambiente externo? Esse ambiente externo está conectado ao sistema de computação por meio de sensores, né, atuadores e outras interfaces de entrada e saída. Tá? E esse ambiente externo, né, podem ser o próprio ser humano, podem ser animais, ou objetos naturais ou artificiais que se quer fornecer algum tipo de resposta ou controle, certo? O sistema de tempo real, um sistema deve satisfazer, são sistemas que devem satisfazer restrições explícitas de tempo de resposta. O não cumprimento das mesmas envolve severas consequências, incluindo falhas. Então, a ideia é que esse sistema computacional de tempo real, eles têm restrições de tempo muito rígidas, muitas das vezes, né? Ou explícitas, na verdade. Não é nem rígidas, não necessariamente rígidas, mas pelo menos explícitas. A gente vai ver um pouco sobre isso mais para frente. E às vezes, talvez o não cumprimento dessas restrições de tempo podem gerar consequências até severas, né? Chamando também aí de falha. Um sistema cujo comportamento correto é baseado tanto no fornecimento de resultados corretos, bem como no tempo em que esses resultados são fornecidos. Então, a ideia também é que existe uma restrição vamos dizer assim, de resultado, né? Que esses resultados precisam ser o mais próximo possível do que seja aceitável como correto.
né, e no tempo também aceitável também. O que é um sistema falho, né? Já que a gente falou sobre falha. Um sistema que não pode satisfazer um ou mais dos requisitos estipulados em sua especificação. Então, um sistema de tempo real, ele tem especificações, muitas das vezes elas são bem explícitas, né, em termos de tempo, em termos de correta valor de resposta. Em termos de correto valor de resposta, perdão. Em geral, são reativos, né? Eles podem ser reativos, são sistemas cujo escalonamento é dirigido pela interação com o seu ambiente, então interagir com o ambiente, por exemplo, em sistemas para controle de incêndios que reagem ao pressionar de um botão, ao se pressionar o botão, então automaticamente ou até mesmo por conta, sei lá, do aumento de temperatura de forma drástica naquele ambiente, então automaticamente vai reagir e a ser acionado. Embutidos, onde fazem parte de sistemas maiores não computacionais, né? Controle de injeção de combustível, airbag, freios e etc. Né? Então, eles podem ser embutidos ou embarcados, né? Depende de qual nomenclatura queira se utilizar. Bem, e pode também ser classificado de várias formas. Uma das possíveis classificações são de acordo com o impacto gerado por uma falha ao atender seus respectivos requisitos de tempo. Tá? Então, ao todo existem esses 3 tipos com relação a esse critério de classificação aí proposto. Eles podem ser classificados como software, firme e hard. Então, em termos de software, o sistema de software de real-time, ou real-time, software real-time, sorry. Sistemas em que o desempenho é degradado, mas não resulta em falhas, no caso de não atendimento de suas restrições de tempo. Então, eu vou ter uma perda de desempenho, pode ser até aceitável, mas não vai ter uma consequência tão drástica quando você, sei lá, tem uma perda em relação ao tempo, por exemplo, ou até mesmo a resposta não seja tão perfeita assim. Então, um editor de texto, um sistema de folha de pagamento, um sistema de processamento de matrículas. Então, pode ter algum tipo de retardo e isso não vai ser tão crítico, não vai provocar uma consequência tão crítica, por exemplo, se tiver uma lentidão. Hard e real-time. Sistemas em que uma falha relacionada a um único deadline pode provocar falhas completas no sistema ou até mesmo catástrofes. Então, aqui existe um deadline firme, né? Na verdade, bem único, a palavra talvez mais rígido, né? Então, se isso não for obedecido, então algo muito ruim vai acontecer, talvez até perda de vida. Por exemplo, sistema de controle de freios, né? Um ABS, o airbag também, etc. Já o firme real-time são sistemas que a perda de poucos deadlines não provoca uma falha total, né? No caso do anterior já provocaria num único deadline rígido. Aqui não, você tem poucos deadlines, vamos dizer assim, tem estágios, né? Vamos dizer assim, aceitáveis. No entanto, a perda de uma quantidade muito grande, né? Você pode, o sistema ele vai conseguir se reequilibrar mesmo com um deadline, um dos deadlines sendo desobedecido, mas com o tempo, se isso continuar acontecendo, vai acontecer algum tipo de catástrofe, uma falha completa do sistema, certo? Então isso aí já é vamos dizer assim, um nível mais intermediário. Um sistema de controle de navegação, por exemplo, como as distâncias são muito grandes, então existem níveis, né, aceitáveis de erro, às vezes pode ser quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros pode ser vamos dizer, uma distância aceitável para serrar e talvez algum tipo de falha de tempo nesse intervalo, nessa distância percorrida para aquela velocidade, por exemplo, daquela aeronave. Então, isso é aceitável, mas dependendo do critério, do grau de falha desse tempo, pode acontecer algum tipo de catástrofe. Então,
tem que ser levado em consideração tudo isso, e talvez eu falei 10 quilômetros, mas pode ser que num voo, num controle de navegação, 10 quilômetros não seja uma distância boa para uma aeronave, né? E eu falo isso em velocidades, considerando velocidades muito altas de uma aeronave, tá? Que eu não sei de cabeça, mas isso pode ser, o tempo de resposta não pode ser adequado e aí pode acontecer algum tipo de catástrofe. Então, essas são questões que têm que ser avaliadas. Então, temos aqui um quadro só que simplifica os cenários que eu acabei de citar, né? Por exemplo, o sistema de máquinas de autoatendimento pode ser considerado aqui no software, o sistema de navegação, embutidos para controle de robôs autônomos agrícolas, por exemplo, aqui no FIM. Pode ser um outro exemplo, seria isso. Então, não é, eu posso até ter um tipo de falha, mas não vai ser tão grande, talvez no máximo vai acontecer um choque desse equipamento, né, que está sendo controlado, desse robô com, sei lá, com uma área da plantação. Sistema de controle de armas, né, em caças, por exemplo, isso aqui já é um sistema muito crítico, então não pode acontecer erros drásticos, né, em termos de tempo de resposta, porque enquanto o soldado quando ele mira, ele recebe uma orientação que tem que acionar, né, a arma, vamos dizer assim. Isso tem que acontecer em milésimos de segundos, porque se isso não acontecer, pode acontecer uma catástrofe e matar pessoas e coisas do tipo. Alguns conceitos, né? Antes de aprofundarmos na teoria de tempo real, devemos revisar, criticar alguns conceitos. Por exemplo, eu falei criticar, citar, desculpe. Conceito de eventos, determinismo e utilização de CPU. Tá? Vamos ver cada um deles. Nessa primeira aula, vamos ficar apenas nessa primeira parte da aula, a gente vai ficar apenas na parte de eventos. Depois daremos continuidade com determinismo e utilização de CPUs. Então, eventos. Qualquer acontecimento que provoque uma mudança no fluxo de controle. Certo? Então, um evento pode ser, por exemplo, a instanciação de um objeto, aquele estrutura condicional como if then ou um go to, ou case, por exemplo, chamada de métodos, interrupção, você pode também ser caracterizado como eventos. Esses eventos podem ser do tipo síncrono, que são eventos que podem ser previstos no fluxo de controle, então previ essa situação, então vai acontecer de uma forma encadeada, né, ou sincronizada. Pode ser traps, desvios condicionais, algum tipo de condição que venha gerar esse evento, mas claro, de forma prevista. O programador ele previu esse fluxo no seu fluxo de controle. E eventos assíncronos, que basicamente acontecem em pontos imprevisíveis do fluxo de controle, são geralmente causados por fontes externas, né, exceções externas, interrupção, né, gerado pelo clock, por exemplo, e etc. Também podem ter eventos chamados periódicos, né, que é eventos que ocorrem em intervalos regulares, de acordo com o pulso do clock, a cada 5 segundos, por exemplo. Eventos aperiódicos, que são eventos que não ocorrem em intervalos regulares. E eventos esporádicos, né, que eventos que ocorrem raramente. Eles vão acontecer num momento assim, totalmente imprevisto e de forma bem rara. Então, só para resumir, temos aqui um quadro que fala sobre esses tipos de eventos síncrono e assíncrono. E aí temos aqui um resumo sobre o código cíclico, que é processamento escalonado, e aqui nos assíncronos tem uma interrupção gerada por clock. Então, fica aí como exercício, vocês avaliarem isso daí, talvez verem exemplos de cada um desses no seu, vocês podem pesquisar no Google e usar alguma ferramenta de busca para poder vocês encontrarem um aprofundamento desses exemplos, por exemplo, de cada um desse tipo de eventos, tá bem? Então, nossa aula fica por aqui. Eu agradeço pelo tempo, continue estudando, deixarei o material no Teams, e qualquer informação ou dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail,
tá? Que é este aqui, ou via Teams. Obrigado.